Olá, minha gente, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar um repertório de filosofia, mais especificamente de filosofia da linguagem, voltado para a segunda fase, né? Então, a ideia não é aprender filosofia, mas a ideia é criar um repertório analítico, criar argumentos de autoridade, de modo que a gente possa construir parágrafos de fato consistentes e competitivos. Então, não sendo um curso de filosofia, embora nós iremos falar sobre filosofia, vou pedir para que vocês se atentem não exatamente ao argumento do filósofo, mas ao que lhes nos parecer útil para a banca examinadora de segunda fase do concurso de admissão à carreira de diplomata. Eu sugiro um recorte em três pilares. O que é o recorte? Vocês vão retirar do texto, à medida que eu for progredindo com ele, eu não vou fazer a marcação, só vou progredir o texto. Vocês vão retirar do texto o nome do filósofo, a obra do filósofo e o argumento da linguagem. O nome do filósofo, a obra do filósofo e o argumento da linguagem, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar pelo Platão. O Platão, ele é um cara que você pode citar em diversos momentos. Então, eu vou fazer a leitura progressiva. Para quem tiver com o meu caderno, eu estou iniciando na página 14, no caderno de língua portuguesa de segunda fase. Não tem nada a ver com o caderno de primeira fase, tá bom? Cadernos absolutamente diferentes. Platão nasceu em Atenas em 428 a.C. Foi discípulo de Sócrates e morreu, e após a morte, deixou Atenas e empreendeu algumas viagens. De volta, fundou em 387 a.C. a sua escola filosófica, Academia, e até sua morte, em 347 a.C., desenvolveu a maior parte da sua obra. Alguns dos pontos centrais do debate de Platão sobre o tema que nos interessa são a oposição entre linguagem e conhecimento e a visão da linguagem como fonte de erro. Em grande parte, devido à sua influência, esse modo de considerar a linguagem se encontrará em quase toda a tradição filosófica e reaparecerá de modo bastante explícito no pensamento moderno, sendo questionado de forma mais direta apenas no período contemporâneo, após assim a chamada virada linguística. Bem, vamos falar do Crátilo. Aliás, os textos aqui selecionados procuram apresentar diferentes aspectos da discussão de Platão acerca da linguagem, desde o significado do nome, no Crátilo, que é o que a gente vai ver agora, passando pela proposição, como podendo ser verdadeira ou falsa por relação ao real, que a gente vai ver no Sofista, até a crítica ao uso retórico da linguagem, que a gente vai ver no Gorgias, e a oposição entre escrita e fala, que a gente vai ver no Fedro. Crátilo. Tudo bem a leitura assim? Já só essa introduçãozinha do Platão já tinha nome, obra e argumento, tá? Vamos continuar, só que agora a gente vai entrar no conteúdo do Platão propriamente dito. Vamos começar com um diálogo do Crátilo, falando sobre o problema da convencionalidade do signo. Encontramos em várias histórias da filosofia, só um segundo, deixa eu ajeitar aqui o meu texto, porque realmente eu estou lendo em razão da precisão que nos é importante. Encontramos em várias histórias da filosofia e das ciências da linguagem a afirmação de que o diálogo Crátilo de Platão deu início à filosofia da linguagem, sendo o primeiro estudo sistemático sobre o tema em nossa tradição. Contudo, essa é em grande parte uma visão em retrospecto, a partir da filosofia da linguagem contemporânea, buscando seus antecedentes,
Como veremos, a questão de Platão no Crátilo é bastante diferente das questões contemporâneas sobre a linguagem. Esse diálogo tem como subtítulo sobre a correção dos nomes, e a discussão nele desenvolvida estabelece as linhas definidoras do tratamento posterior da natureza da linguagem e do significado, influenciando fortemente a tradição. A pergunta fundamental de Platão aqui é: a linguagem, no caso as palavras, pode contribuir para o conhecimento da realidade? Em consequência disso, do modo como essa questão é formulada, a discussão filosófica sobre o significado das palavras estará irremediavelmente atrelada ao problema do conhecimento como definidor da preocupação filosófica. O assim chamado projeto epistemológico que aproxima filosofia e ciência e entende a primeira, filosofia, como um tipo de ciência mais geral e mais fundamental. Platão examina duas respostas possíveis à questão, levando em conta as posições já na época tradicionais entre os filósofos que o antecederam, incluindo os mobilistas e os sofistas. O naturalismo, defendido pelo personagem de Crátilo, e o convencionalismo, defendido por Hermógenes. O naturalismo caracteriza por defender que há uma relação natural entre o signo e a coisa significada. O signo deveria possuir uma natureza comum com a coisa que significa, contribuindo assim para o conhecimento desta. Já o convencionalismo, enquanto alternativa ao naturalismo, consiste em uma tese mais fraca sobre a relação entre as palavras e as coisas, segundo a qual não há nada em comum entre elas, são apenas convenções estabelecidas em uma determinada sociedade. Em consequência disso, conclui-se que não há contribuição por parte do signo para o conhecimento da realidade a que se refere, e assim sendo, a linguagem torna-se pouco relevante para a filosofia. No confronto entre as duas posições, Platão formula alguns argumentos importantes para essa discussão, que se tornaram influentes na tradição. Destacaremos apenas os mais significativos. O problema da variação linguística, isso é, de que em diferentes línguas se usam palavras diferentes para se referir às mesmas coisas, leva a uma tentativa por parte do naturalismo de defesa da relação natural entre palavras e coisas, não através das línguas comuns faladas pelos diferentes povos, mas de uma língua originária, uma língua ideal, que representaria, essa sim, a verdadeira natureza das coisas. Teria havido um legislador ideal, um ser mítico, semidivino, que teria contemplado a natureza das coisas, relacionando-as então às palavras e estabelecendo as convenções. Esse legislador teria efetivamente um conhecimento da realidade, e com base nesse conhecimento teria estabelecido as convenções, fixando o significado das palavras. Temos aí uma concepção sobre a origem da linguagem que remete ao mito de Babel, em Gênesis. A dificuldade, contudo, consiste em saber como passaríamos dessa linguagem ideal, mesmo supondo que ela existisse, para a linguagem falada usualmente. E como saber se a relação natural teria sido preservada nessa passagem. Grande parte do Crátilo é dedicada em seguida a uma análise de etimologia das palavras, ou seja, do estudo de sua origem e de seu processo de formação, porque essa poderia ser alguma forma de recuperar o sentido originário. No entanto, com isso encontramos, na melhor das hipóteses, a origem de uma palavra composta na língua específica examinada, sem jamais chegar a essa linguagem ideal originária. Além disso, temos o argumento de que a tese da mimese ou imitação, segundo a qual as sílabas que compõem as palavras imitariam características das coisas, por exemplo, em onomatopeias, está sujeita a muitos contra-exemplos. O mais famoso deles, dado por Sócrates no diálogo, é a palavra escleros, que em grego quer dizer duro, endurecido, mas contém a letra L,
cujo som simbolizaria a maciez, a suavidade. A busca da etimologia termina assim por fracassar. O naturalismo tem dificuldade em explicar a relação entre palavra e coisa, já que as línguas faladas contradizem isso, e a procura pela língua ideal não é bem sucedida. O convencionalismo, por sua vez, tem dificuldade de explicar a origem das convenções. Como poderíamos estabelecer convenções anteriormente à linguagem se precisamos dela, da linguagem, para isso? Grande parte das questões acompanhará a discussão sobre a linguagem na tradição que foi fortemente influenciada por Platão, praticamente até o período moderno. Encontramos em toda a tradição temas como a busca da linguagem ideal, aliás, presente também na tradição judaica, como vimos no mito de Babel, o problema da origem das convenções e de como teriam sido estabelecidas em primeiro lugar, no momento anterior à linguagem, já que esta é convencional, e a tentativa pela análise das etimologias de chegar a um significado primordial, que ocupa boa parte desse diálogo. O crátilo é um diálogo aporético, isso é, termina em um impasse, já que as duas alternativas que examina revelam-se insatisfatórias. Contudo, sua influência foi muito grande em toda a tradição filosófica e mais ainda nos estudos da linguagem em geral. A tradição herdou em grande parte a posição platônica acerca da linguagem formulada nesse diálogo, ou seja, o dilema entre uma concepção naturalista que seria relevante para o conhecimento, mas que não se sustenta, e o convencionalismo, que embora mais plausível e mais próximo da experiência concreta da linguagem, não traz contribuição ao conhecimento. O dilema resulta da pergunta inicial sobre a contribuição da linguagem para o conhecimento, que, contudo, jamais foi questionada pela tradição. Não houve, portanto, nesse contexto, propriamente uma filosofia da linguagem, porque a investigação da linguagem, aqui entendida como um conjunto de signos, palavras, pertencentes a uma linguagem determinada, acabou por não ser considerada filosoficamente relevante. O conhecimento não poderia depender da linguagem, isso é, de signos linguísticos considerados como meramente convencionais. Com isso, a filosofia da linguagem, ou seja, a reflexão filosófica sistemática sobre a linguagem, não foi vista como parte central do trabalho do filósofo. Além disso, Platão, nesse diálogo, praticamente restringe-se à correção dos nomes, isso é, a relação entre palavras, nomes, e a realidade correspondente, ao que denominamos hoje o problema de referência, e que é apenas uma parte da filosofia da linguagem. Não chega a haver, por exemplo, um desenvolvimento da discussão sobre sintaxe, ou melhor, sobre o aspecto lógico da linguagem. Dado o impasse, a solução para Platão consiste em ir além dos nomes. A definição de um nome através de seu significado simplesmente nos remeterá a outros nomes. O assim chamado círculo linguístico, palavra puxa palavra. A linguagem pode apenas expressar um conhecimento prévio, independentemente adquirido. Na conclusão do diálogo, Platão aponta nas palavras de Sócrates para a necessidade de se procurar a verdade para além das palavras. E aí? Crátilo, naturalismo e convencionalismo. Claro, vocês não estão procurando, aliás, a gente não está procurando fazer a discussão, a gente só está procurando nome, a obra e o argumento que a gente vai usar, tá bom? Sofista. Página 16 do cadernão. A natureza da proposição, o verdadeiro e o falso. O sofista, cujo subtítulo é Sobre o Ser, é um dos mais importantes diálogos de Platão, tratando da questão da distinção entre o verdadeiro e o falso e discutindo a polêmica tese de Protágoras, segundo a qual todo discurso, logos, é verdadeiro. Enquanto no Crátilo a questão tratada é a da correção dos nomes,
Na passagem do Sofista, um diálogo entre o estrangeiro de Eleia e o matemático Teeteto, Platão discute a proposição logos como resultando de uma combinação de palavras que são nome, funcionam como sujeitos, e o verbo, rema, funcionando como predicados. Platão usa nessa passagem o termo logos tanto para discurso quanto para proposição, afirmando que a proposição é a forma mais curta de discurso. No entanto, observa que uma lista de palavras não é ainda linguagem, não constitui o logos. Nas palavras do Platão, aliás, nas palavras do Sofista, né, ou do Teeteto, nomes proferidos apenas de princípio ao fim não vêm formar uma proposição, assim como verbos proferidos sem serem acompanhados de algum nome. Fecha aspas. A combinação entre nome e verbo é tornada possível por um princípio que Platão denomina simploquê, entrelaçamento, e que podemos considerar uma primeira versão de um princípio sintático. Uma proposição é verdadeira quando a combinação que expressa corresponde ao que ocorre no real, e falsa quando essa combinação não se dá. Legal, né? Massa. Górgias. Crítica à retórica. O Górgias é o principal diálogo de Platão sobre retórica, questionando o papel dos sofistas como mestres desta arte e acusando-os de serem praticantes de uma mera tecne, ou seja, de uma habilidade prática, sem nenhum compromisso moral, servindo apenas para persuadir e não para ensinar e levar ao verdadeiro conhecimento. Seu alvo principal é Górgias, um dos mais famosos sofistas de seu tempo e grande mestre da retórica e oratória. Os sofistas consideravam a linguagem um instrumento fundamental do discurso político, ou seja, do modo como as decisões eram tomadas nas assembleias no contexto da democracia ateniense. A crítica de Sócrates aos sofistas nesse diálogo consiste em mostrar que com habilidade pode-se persuadir qualquer pessoa de qualquer coisa, mesmo de algo que não seja verdadeiro ou não seja do interesse dela. A filosofia, ao contrário, se caracteriza pelo compromisso com a verdade. Muito bem, muito bem. Por fim, Fedro, né? Por fim, Platão, né? Crátilo, sofistas, Górgias e Fedro. Fedro, a origem da escrita. Nesse diálogo há uma passagem em que Platão apresenta um mito de Teut, que narra a invenção da escrita por esse deus egípcio. Teut ou Tote apresenta sua invenção ao supremo deus Amon, como algo que auxiliaria a memória dos homens e os tornaria sábios. A resposta de Amon representa a posição platônica. Ao contrário, diz ele, aquele que se fiar na escrita perderá a memória, passando a depender de um signo externo e não de sua própria capacidade de lembrar, e não se tornará mais sábio, mas receberá informações sem a instrução adequada, parecendo sábio quando na verdade será bem ignorante. E finalmente Sócrates conclui no diálogo: a palavra escrita parece conter o entendimento das coisas, porém, quando interrogada, simplesmente nos devolve a pergunta. Além disso, uma vez que algo é escrito, passa a circular entre aqueles que o entendem, mas também entre os que não o entendem. Uma coisa escrita não pode distinguir entre os bons e maus leitores. A palavra escrita é, assim, incapaz de defender-se contra seu mau uso e necessita, portanto, de que o autor venha em seu socorro. Platão opõe aqui a linguagem escrita e a linguagem falada, o diálogo, para que a forma por excelência, Platão opõe aqui
a linguagem escrita e a linguagem falada, o diálogo. Para ele, a forma por excelência de realização da filosofia, enquanto discussão, debate por meio do qual se pode argumentar e contra-argumentar. Em A Farmácia de Platão, é um livro, o filósofo francês contemporâneo Jacques Derrida comenta esse mito de Teut. Perdi a linha aqui. O Derrida comenta na Farmácia de Platão esse mito que serve de ponto de partida para a sua discussão sobre linguagem e sobre a questão da leitura de texto, no caso de Platão, levando a uma releitura e uma reelaboração de suas questões. Derrida explora o uso da palavra parmakon, que é remédio, no texto, quando Todd diz que a palavra escrita é um remédio para a memória, enquanto Amon inverte a questão, dizendo que a palavra escrita poderia ser um veneno. Para os gregos, farmakon pode ser remédio ou veneno, ou seja, a palavra é a etimologia, no fundo dependendo essencialmente da dosagem, que faria com que os homens se fiassem demais na escrita e perdessem o verdadeiro conhecimento. Sócrates conclui dizendo que é necessário para um discurso verdadeiro, na medida em que isso seria possível. Aliás, eu vou repetir. Sócrates conclui dizendo o que é necessário para um discurso verdadeiro, na medida em que isso seria possível. Muito bem, minha gente, muito bem. Aqui a gente vai... eu tenho umas questões na página 18, que antes da gente encerrar o vídeo, que eu acho que vale para a gente construir parágrafos mais interessantes, que eu acho que podem inclusive ser temas de redação. Então eu vou ler esses parágrafos, essas questões, para eventualmente, em caso de interesse, vocês precisem delas para formular os parágrafos de vocês. Primeira pergunta: qual a concepção que Platão tem de linguagem no Crátilo? Qual a concepção que Platão tem de linguagem no Crátilo? Segunda: por que tanto o naturalismo quanto o convencionalismo não apresentam alternativas válidas filosoficamente para a questão do tratamento da correção dos nomes? Por que tanto o naturalismo quanto o convencionalismo não apresentam alternativas válidas filosoficamente para a questão do tratamento da correção dos nomes? Terceira: por que a hipótese do nomothetes não resolve o problema da tentativa de uma articulação entre naturalismo e convencionalismo no Crátilo? Vou repetir. Por que a hipótese de nomothetes não resolve o problema da tentativa de articulação entre naturalismo e convencionalismo no Crátilo? Quarta questão: porque, segundo Platão no Sofista, uma lista de palavras não forma um logos? Vou repetir. Porque, segundo Platão no Sofista, uma lista de palavras não forma um logos. 5. Como se pode entender o princípio sintático que Platão formula no Sofista? Como se pode entender o princípio sintático que Platão formula no Sofista? 6. Como Platão distingue entre a proposição verdadeira e falsa no Sofista? Como Platão distingue entre a proposição verdadeira e a falsa no Sofista? 7. Qual o argumento de Platão contra o uso retórico da linguagem pelos sofistas no Górgias? Qual o argumento de Platão contra o uso retórico da linguagem pelos sofistas no Górgias? Por fim, 8. Qual a objeção de Platão à palavra escrita de Fedro? Qual a objeção de Platão à palavra escrita de Fedro? Minha gente, com essas palavras vocês podem formar os parágrafos de vocês. Se vocês quiserem me mandar para eu validar os parágrafos, estou aqui à disposição, tá bom? Até a próxima aula.